Casa do Patrão. Entenda a dinâmica do novo reality do Boninho e Globo. Começa amanhã na Record, assista até o final e entenda tudo. Casa do Patrão. O reality que está abalando o Brasil. Mas quem manda de verdade aqui? Do Projac para a Record, a vingança mais esperada da TV brasileira. Gente, para tudo mesmo. Porque o que eu vou te contar hoje é daquelas histórias que a gente que é fã de reality fica esperando há anos. Uma história de poder, de coragem, de bastidor sujo, de ambição e de uma virada de mesa que ninguém esperava ver tão cedo. Hoje o canal Mundo Agora vai te entregar o roteiro completo de uma das maiores estreias da televisão brasileira em 2026. E eu precisava de você aqui com o volume no máximo, do começo ao fim. O nome do programa é Casa do Patrão. E o nome do homem por trás de tudo isso é José Bonifácio de Oliveira Sobrinho, o Boninho. Para quem não sabe quem é esse cara, fica aqui comigo porque você vai entender muito sobre televisão nos próximos minutos. Boninho trabalhou por exatos 40 anos na TV Globo. 40 anos, gente. 4 décadas dentro da mesma emissora, construindo, inventando, errando e acertando. E foi ele quem pegou um formato holandês chamado Big Brother e transformou num dos maiores fenômenos culturais que esse país já viu. Durante 22 edições consecutivas no comando do BBB, Boninho não apenas dirigiu o programa, ele o reinventou. O anjo? Foi ele quem criou. A imunidade? Ele. O monstro? Ele. Boa parte das mecânicas que você ama e odeia no Big Brother Brasil saíram da cabeça desse homem. E aí, no final de 2024, depois de décadas construindo um legado imenso na emissora mais poderosa do país, Boninho deixou a Globo. Saiu com uma carta emocionada, falando em recomeço, em liberdade criativa, em novos horizontes. E o Brasil inteiro ficou de olho. O que esse cara vai fazer agora? A resposta chegou em outubro de 2025. Boninho fechou acordo com a Record TV e com a The Walt Disney Company para produzir um reality de confinamento totalmente original, pela sua própria produtora, a TV 4.0 Inteligência Criativa. O programa se chamaria Casa do Patrão, e antes mesmo de estrear, já estava gerando polêmica, expectativa e curiosidade, como nenhum outro programa na televisão brasileira conseguia gerar há muito tempo. As inscrições abertas em dezembro de 2025 se esgotaram em tempo recorde, rapidamente, como confirmou a própria Record na época. E olha só o que aconteceu nos bastidores antes de Boninho chegar à Record. Ele ainda tentou fazer negócio com o SBT. Isso mesmo. Segundo informações amplamente divulgadas na época, Boninho chegou a cogitar uma parceria com o SBT para um reality de confinamento. Os rumores davam conta de que poderia ser uma adaptação do formato americano House of Villains, e o SBT até chegou a registrar o título Casa dos Vilões. Mas as negociações não avançaram. O SBT preferiu seguir apenas com o The Voice Brasil, também com Boninho na direção. Foi aí que a Record entrou com tudo e fechou o acordo que o mercado televisivo esperava. A disputa foi vencida pela Record, e o resultado disso você vai ver na sua tela a partir do dia 27 de abril de 2026, às 22h30. Então, antes de a gente mergulhar de cabeça nas regras, nos participantes e nos bastidores mais explosivos desse programa, eu preciso te fazer um pedido, só um hoje. A nossa única meta neste vídeo aqui no Mundo Agora é chegar nos 10 mil inscritos. Eu sei, falta muito ainda, mas como diz o ditado, se Deus quiser, a gente chega lá. Olha, se cada pessoa que está assistindo agora chamar um amigo, 2 amigos, a gente já dá um saltão. Se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações e saiba que a gente sempre segue de volta quem nos segue. Para quem já se inscreveu, muito obrigado de verdade. Vocês são a base de tudo isso aqui. Agora vamos em frente, porque ainda tem muita coisa boa por vir nesse vídeo. Então, retomando, a Casa do Patrão chega com uma proposta que mistura confinamento e hierarquia social, disputa por poder e muita pressão psicológica. Boninho montou uma equipe de 20 pessoas só para selecionar o elenco. 140 pessoas chegaram às entrevistas finais. Apenas 18 entraram na casa. O próprio Boninho disse em coletiva de imprensa que o elenco só tem figuras. Pessoas com histórias de vida lindas, com sotaques de norte a sul e com poucos seguidores nas redes sociais. O objetivo? Trazer brasilidade de verdade para o jogo, sem influenciador famoso, sem personagem construído para a câmera.
gente de verdade, com história de verdade, numa disputa de verdade. E por falar em história de verdade, você sabe onde fica a casa onde tudo isso vai acontecer? Fica em Itapecerica da Serra, interior de São Paulo. Foi lá, inclusive, que Boninho recebeu a imprensa para a coletiva que gerou o maior climão da televisão brasileira recente. Um momento que você precisa conhecer. E eu vou te contar na próxima parte, para a parte 2. Mas antes de a gente continuar, você já ouviu falar na Bíblia do BBB? É um documento secreto, sigiloso, que contém todas as regras, estratégias e dinâmicas do Big Brother Brasil. E tem gente poderosa que acredita que Boninho pode ter usado partes desse documento para criar a Casa do Patrão. Será que isso é verdade? Será que a Globo tem argumentos jurídicos reais contra o programa? Fica na parte 2, porque eu vou te mostrar o que está acontecendo nos bastidores dessa guerra silenciosa. E ela está muito mais quente do que parece. Narração. Parte 2. A guerra nos bastidores, Globo Jurídico e a polêmica que ninguém esperava. Bem-vindo de volta ao canal Mundo Agora. Se você acabou de cair aqui agora, vai lá no começo do vídeo porque a parte 1 está imperdível. Mas se você já está com a gente desde o início, então você sabe que a história que eu estou contando é muito maior do que parece na superfície. Porque a Casa do Patrão não é só mais um reality na televisão brasileira. Ela é o símbolo de uma virada de poder no entretenimento nacional. E tem gente muito poderosa que não está gostando nada disso. Vamos falar da polêmica que dominou os bastidores da TV nos últimos dias. Quando a Record começou a divulgar as primeiras imagens do cenário da Casa do Patrão, lá em Itapecerica da Serra, o pessoal do Projac, sede da TV Globo no Rio de Janeiro, ficou com um frio na barriga. E sabe por quê? Porque a estrutura física do cenário, a atmosfera do confinamento, a lógica de divisão de espaços, tudo isso remetia, segundo relatos de bastidor, diretamente ao universo do Big Brother Brasil. E aí a Globo saiu do modo observação e partiu para a ação. Segundo informações amplamente noticiadas pela imprensa especializada, os advogados da TV Globo estão monitorando cada detalhe divulgado pela Record, em busca de possíveis quebras contratuais. O foco maior é a chamada Bíblia do BBB, um documento interno e sigiloso que concentra todas as regras, dinâmicas e diretrizes do formato. Boninho, que comandou o programa por mais de 2 décadas, conhece esse documento como ninguém. E se qualquer elemento desse manual aparecer na Casa do Patrão, a Globo estaria preparada para acionar judicialmente, alegando violação das cláusulas de confidencialidade assinadas por Boninho quando deixou a emissora. E teve mais um detalhe que acendeu o sinal vermelho na Globo. Entre os 18 participantes confirmados da Casa do Patrão, está Bianca, de 26 anos, massoterapeuta, modelo e atual Miss Grand Rio Grande do Sul, natural de São Martinho, no RS. Parece uma participante comum, certo? Mas não é. Bianca passou quase um ano inteiro no processo seletivo do BBB 26 e foi eliminada ainda nas etapas finais. Chegou a aparecer no Fantástico como candidata reprovada para a Casa de Vidro. Na época, ela publicou um post emocionado nas redes, agradecendo a equipe do BBB e dizendo que se sentia vitoriosa por ter chegado tão perto. Agora, aquele post ganhou outro significado. Ela vai entrar em um reality sim, só que no da concorrência, escolhida diretamente por Boninho. E aí a coisa ficou séria nos bastidores. Reuniões, relatórios, tinta de caneta jurídica. A Globo, de acordo com fontes do mercado, está especialmente atenta a 2 pontos. Primeiro, a semelhança visual e estrutural dos cenários. Segundo, a possibilidade de que Boninho tenha trazido para a nova produção parte da equipe que trabalhava com ele no BBB, o que de fato aconteceu, como ele próprio reconheceu indiretamente em entrevistas. E foi exatamente sobre isso que a maior bomba da coletiva de imprensa explodiu. No dia 23 de abril de 2026, em Itapecerica da Serra, Boninho recebeu jornalistas para apresentar o programa. A jornalista Fábia Oliveira, do portal Metrópolis, fez uma pergunta direta. Quais eram as semelhanças entre a Casa do Patrão e o BBB? E o que Boninho achava do fato de o jurídico da Globo estar de olho no programa? A reação de Boninho foi imediata e virou trending nos aplicativos de redes sociais. Visivelmente incomodado, ele retrucou com ironia. Para começar, eu queria entender. Você faz parte do jurídico da Globo?
Você me fez uma pergunta que eu não tô entendendo. O clima ficou tenso, o vídeo viralizou e o mercado televisivo entendeu. A guerra entre Boninho e a Globo está longe de terminar. Mas Boninho não parou aí. Em outros momentos da coletiva, ele foi mais detalhado e deixou bem clara a sua posição. Ele disse que, durante os mais de 20 anos em que trabalhou no BBB, 80% do que existe no programa foi inventado por ele mesmo. Elementos como o anjo e a imunidade não existiam no formato original holandês. Só que, como ele mesmo explicou, tudo o que criou dentro da Globo automaticamente se tornava propriedade da franquia. Na Casa do Patrão é diferente. O programa tem seu próprio DNA, suas próprias criações, suas próprias regras. E ainda completou, com a tranquilidade de quem sabe onde está pisando. Me deixa trabalhar, estou só me divertindo. Vale também registrar que o projeto contou com a participação de Thiago Leifert na fase de idealização. Outro ex-Globo de peso que está construindo sua trajetória fora da emissora. E uma informação que pouca gente sabe. A Casa do Patrão também foi alvo de suspeita por parte da Endemol Shine Group, empresa detentora dos direitos do formato Big Brother internacionalmente. Além da Globo, a Endemol também estaria observando o programa de perto, preocupada com as semelhanças na estrutura de confinamento e na estratégia de divulgação, que lembrava muito o Big Day que a Globo usa para anunciar o elenco do BBB nos intervalos da programação agora. Uma pausa especial aqui no Mundo Agora. Eu quero mandar um salve enorme para 3 pessoas incríveis que deixaram comentários no nosso último vídeo e que merecem um reconhecimento especial hoje. Primeiro, Renata Carvalho, enfermeira de Fortaleza, Ceará. Renata, o seu comentário foi tão carinhoso que fez a nossa semana. Muito obrigado por estar aqui com a gente, você é demais. Segundo, Diego Figueiredo, professor de História de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Diego, você sempre traz reflexões incríveis nos comentários e isso enriquece muito o canal. Abraço forte para você. E o terceiro salve vai para Simone Braga, microempreendedora de Cuiabá, Mato Grosso. Simone, sua energia nos comentários é contagiante. Você motiva muito a gente a continuar. Salve, salve. E por falar em motivação, olha, a nossa única meta hoje neste vídeo é chegar nos 10 mil inscritos aqui no Tutubi e no Totok. Eu sei que parece um número grande e ainda falta muito. Mas pensa comigo, se você se inscreve agora, ativa o sininho e compartilha esse vídeo com uma pessoa só. Uma pessoa, a gente já avança muito. O canal Mundo Agora existe para te trazer informação rápida, atualizada, de qualidade e sem enrolação. E com 10 mil inscritos a gente consegue monetizar e investir ainda mais em conteúdo. Se Deus quiser, a gente bate essa meta. Conta com você? Mas agora vem a parte que todo fã de reality estava esperando. Como funciona o jogo? O que é o interfone? O que é o VAR? O que é o poder do voto? Porque as regras da Casa do Patrão são simples na aparência, mas são brutalmente estratégicas na prática. E tem um detalhe nessas regras que vai fazer você perceber por que esse programa pode ser ainda mais cruel do que o BBB. Fica na parte 3, porque é lá que eu destrincho tudo pra você. Parte 3. As regras do jogo. Poder, trampo e o VAR que expõe todo mundo. Voltando ao canal Mundo Agora. Se você está chegando agora, já perdeu muita coisa boa. Vai no começo do vídeo e vem de lá. Mas se está com a gente desde o início, então você já sabe de onde veio a Casa do Patrão, já conhece a polêmica com a Globo e já entendeu por que esse programa é muito mais do que parece. Agora chegou a hora de entender como o jogo funciona de fato. E acredite em mim, é aqui que a Casa do Patrão se separa de qualquer outro reality que você já viu. Antes de mais nada, o confinamento dura 81 dias. São 81 dias de jogo, com 18 participantes que entram já sabendo que vão precisar cozinhar, limpar, obedecer ordens e sobreviver à pressão psicológica constante para chegar ao prêmio máximo, que pode chegar a R$2 milhões. E a palavra que define esse programa inteiro é uma só: hierarquia. Porque diferente de outros realities, onde todo mundo está no mesmo nível, na Casa do Patrão existe uma estrutura de poder muito clara e muito cruel. O espaço de confinamento é dividido em 3 áreas distintas, e você precisa entender cada uma delas para entender o jogo. A primeira é a Casa do Patrão propriamente dita.
o topo da pirâmide, o paraíso dentro do jogo. É ali que mora quem venceu a prova da semana. O patrão tem acesso aos melhores cômodos, às melhores condições, ao conforto total. Ele pode levar aliados para compartilhar esse espaço, construir estratégias em paz e ainda ditar as regras para todo o resto da casa. Tudo passa por ele. Quem entra, quem sai, quem tem acesso à academia, quem pode usar a piscina, tudo depende da autorização do patrão da semana. A segunda área é a Casa do Trampo. E o nome já diz tudo. Quem vai para lá é obrigado a realizar todas as tarefas domésticas do confinamento. Faxina, cozinha, lavagem de roupa, tudo. Os moradores da Casa do Trampo ficam uniformizados, inclusive durante as festas. Isso mesmo. Mesmo na festa, o pessoal do trampo vai diferenciado dos demais. É uma forma de deixar clara a hierarquia visualmente, o tempo todo, criando um desgaste emocional constante que pode quebrar qualquer estratégia. E para piorar ainda mais a situação do pessoal do trampo, existe o interfone. O interfone é uma das mecânicas mais cruéis do programa. O patrão pode ligar a qualquer momento do dia ou da noite e fazer exigências domésticas para os participantes da Casa do Trampo. Não importa se é de madrugada, não importa se a pessoa está dormindo. O interfone toca e o participante tem que atender e cumprir a ordem. Imagina o nível de pressão psicológica que isso cria dentro de um confinamento. Imagina ficar 81 dias sabendo que a qualquer momento alguém pode te ligar e te mandar lavar a louça às 3 da manhã. Isso é Casa do Trampo. A terceira área é a Casa da Convivência. O espaço neutro de circulação obrigatória entre todos os participantes. É lá que acontecem as interações do dia a dia, as conversas estratégicas, os encontros decisivos e as votações. É o ponto de encontro entre os mundos do privilégio e da obrigação. Agora vamos falar sobre como alguém se torna o patrão e como alguém sai do jogo. Toda semana tem uma prova, e quem vence essa prova se torna o patrão daquela semana. Uma regra importante: ninguém pode ocupar a posição de patrão por 2 semanas seguidas. Isso garante que o jogo fique sempre em movimento e que ninguém domine de forma absoluta. A formação da berlinda, chamada de tá na reta, acontece às terças-feiras. O próprio patrão faz uma indicação direta. A prova do poder do voto define mais um nome, e o terceiro indicado é escolhido pela casa, mas com uma pegada importante. O patrão define quais participantes podem ser votados, e ele é obrigado a colocar alguém da própria casa do patrão na berlinda. Isso evita que o poderoso da semana apenas proteja o seu grupo e garante que haja pressão em todo o campo do jogo. A eliminação acontece às quintas-feiras, após uma festa realizada na quarta. O público vota para salvar, e quem tiver menos votos sai. E aí vem um elemento financeiro muito interessante que diferencia a Casa do Patrão de qualquer outro reality. Cada participante entra no jogo com um valor monetário que pode crescer ou diminuir conforme o desempenho nas dinâmicas e as punições recebidas. Quando um participante é eliminado, 90% do valor acumulado por ele fica para o patrão da semana. Ou seja, eliminar um participante rico vale ouro, literalmente. Mas a mecânica mais comentada até agora é, sem dúvida, o VAR. Toda sexta-feira, os participantes se reúnem para o VAR. E se você associou ao árbitro assistente de vídeo do futebol, acertou na referência. Nesse momento, Boninho exibe para toda a casa conversas, estratégias e momentos que deveriam ser secretos. Tudo vem à tona. Alianças expostas, mentiras reveladas, traições colocadas na frente de todos. O VAR é o momento de maior tensão emocional da semana e com certeza vai gerar os maiores conflitos do programa. E ainda tem mais. Os participantes têm direito a gravar 2 vídeos gratuitos por dia para compartilhar nas próprias redes sociais. Isso mesmo, eles próprios controlam os perfis deles, sem terceiros administrando. Boninho chamou isso de matar os administradores. Para gravar mais vídeos além dos 2 gratuitos, o participante paga uma taxa que é descontada do prêmio final. Isso cria uma pressão extra. Quanto mais você quiser se comunicar com o público, mais vai custar do seu bolso. Literalmente. Tá. Você já sabe de onde veio o programa, já conhece a guerra nos bastidores, já entende como o jogo funciona. Mas agora eu preciso te apresentar quem vai jogar esse jogo. 18 brasileiros de norte a sul, com histórias que vão te surpreender. Tem motoboy, capitã da PM, lutador de MMA,
advogada, ambulante, transista e muito mais. E tem um nome que Boninho escolheu para apresentar tudo isso. Uma escolha que não foi simples e que também tem bastidor. Fica na parte 4, que é onde a história chega ao ponto mais quente. Parte 4. Os 18 guerreiros. Quem são os participantes que vão disputar 2 milhões? Chegamos à parte final do nosso vídeo aqui no Mundo Agora. E eu guardei o melhor para o fim. Porque é aqui que a gente vai colocar rosto e história nos 18 participantes que vão entrar na Casa do Patrão a partir do dia 27 de abril de 2026. E deixa eu te avisar. Esse elenco é diferente de tudo que você já viu em reality show brasileiro. Boninho foi muito claro na coletiva de imprensa. Ele queria gente com história de vida, com poucos seguidores nas redes sociais, com brasilidade de verdade. Sem influenciador famoso, sem personagem construído para a câmera. E o resultado disso é um dos elencos mais diversificados que a televisão brasileira já reuniu num confinamento. Os 18 nomes confirmados pela Record são Nathalie, Matheus, Bianca, Escova, Sheila, Jovan, Mari, Luiz Felipe, Nikita, João Victor, Morena, Jackson, Luísa, Vivão, Marina, Vini, Andressa e Thiago. 18 vidas, 18 histórias, 18 estratégias potenciais. Vamos conhecer alguns deles de perto. Vamos começar com Jovan, de 28 anos, nascido em Recife, Pernambuco. Esse cara é uma história por si só. Ele se mudou para o Rio de Janeiro com o objetivo de servir na Brigada Paraquedista. Pai de um menino de 6 anos, trabalha como motoboy há 10 anos. Mas não para aí. Jovan também é instrutor de capoeira e graduado na faixa branca e vermelha no Muay Thai. Um homem que veio do norte com tudo nas mãos e construiu cada conquista no suor do trabalho duro. No programa, ele vai trazer essa garra e essa energia. E com certeza vai ser um nome a acompanhar de perto. Agora Sheila, de 51 anos, de Salvador, Bahia. Capitã. Mas Sheila é muito mais do que a farda. Ela também foi professora de matemática e é formada em psicologia. Conhece o comportamento humano de dentro para fora, o que num jogo baseado em relações de poder e pressão psicológica é uma vantagem enorme. Sheila vai chegar na casa com o olhar treinado para entender as pessoas e quem subestimar isso vai se arrepender. Tem também Bianca, 26 anos, de São Martinho, Rio Grande do Sul, massoterapeuta modelo e atual Miss Grand Rio Grande do Sul. Aquela mesma Bianca que passou quase um ano no processo seletivo do BBB 26 e foi eliminada. Ela viu a porta da Globo se fechar. E Boninho abriu outra porta na Record. A trajetória dela já tem uma carga emocional enorme antes mesmo do jogo começar, e isso com certeza vai alimentar a narrativa do programa. Matheus, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Lutador de MMA. E tem uma profissão secundária que é quase um personagem pronto para a televisão. Marido de aluguel. Isso mesmo. Ele oferece serviços domésticos como consertos, montagem de móveis e afins. Vai que essa experiência com o dia a dia doméstico vira uma vantagem lá na casa do trampo, né? Nathalie, ambulante de Recife, Pernambuco. Uma mulher que conhece o valor do trabalho braçal diário, como pouquíssimas pessoas naquele confinamento, ela vai para a casa com a resiliência de quem enfrenta o sol e a chuva todo dia para sobreviver, e isso, num jogo de resistência emocional como esse, pode ser o maior diferencial de todos. Escova, produtor de eventos de São Paulo. Luiz Felipe, motorista de aplicativo de Brasília, recém-formado em educação física. Mari, transista do Rio de Janeiro. Nikita, advogada de Belo Horizonte. Jackson Fonseca, 42 anos, policial civil de Curitiba. João Victor Ferreira, engenheiro de produção. E ainda Morena, Luísa, Vivão, Marina, Vini, Andressa e Thiago. Cada um com sua própria história, seu próprio sotaque, sua própria razão de estar ali. Boninho disse que tem muita gente de muitos sotaques nesse elenco e que a seleção foi feita para encantar, que as pessoas precisavam ter um motivo que chamasse a atenção de toda a equipe de seleção, composta por 20 profissionais. De 140 finalistas, apenas 18 entraram. São os escolhidos. E quem vai apresentar esse elenco para o Brasil inteiro é Leandro Hassum. E aqui entra mais um bastidor que vale contar. O nome inicial mais cotado para apresentar o programa era o jornalista Evaristo Costa, um dos rostos mais queridos da televisão brasileira, com um histórico enorme na Globo e uma carreira consolidada no exterior. Mas Evaristo anunciou publicamente
através das suas redes sociais, que não faria parte do projeto. Depois disso, o nome de André Marques também circulou nas negociações, mas também não avançou. Foi Boninho quem escolheu pessoalmente Leandro Hassum para o posto. O apresentador, famoso por sua trajetória como humorista na televisão e no cinema, foi convidado diretamente pelo diretor e aceitou o desafio. Hassum prometeu equilíbrio entre humor e seriedade na condução do programa. O humorista também tem o lado de saber ser dinâmico, disse ele. E Boninho explicou a escolha com clareza. Hassum tem a capacidade de observar o cotidiano, sempre com um olhar popular e bem-humorado para as relações humanas. E por falar em popular, a trilha de abertura da Casa do Patrão foi composta e gravada por ninguém menos que Zeca Pagodinho. O samba mais querido do Brasil, colocando o clima no reality mais esperado do ano. Isso é um recado de quem quer alcançar o coração do povo brasileiro de verdade. O programa estreia dia 27 de abril de 2026, às 22h30, na Record TV. E ao mesmo tempo no Disney Plus, que vai transmitir o reality 24 horas por dia, sem cortes. É a primeira grande produção da TV 4.0 Inteligência Criativa, a produtora de Boninho. É o primeiro trabalho autoral e independente dele após quase meio século de televisão. E é, sem dúvida, um dos momentos mais importantes da história recente do entretenimento brasileiro. Porque independente do que você acha do formato, do canal ou do diretor, o que está acontecendo aqui é uma das maiores histórias de recomeço que a televisão brasileira já contou. E antes de fechar esse vídeo, eu preciso fazer o meu último pedido. O único pedido desse vídeo aqui no Mundo Agora. A nossa meta hoje é chegar nos 10 mil inscritos no Tutubi e no Totok. Eu já falei antes, mas preciso reforçar porque esse número representa muito pra gente. Com 10 mil inscritos, o canal consegue monetizar e continuar trazendo informação rápida, de qualidade, sem enrolação, do jeito que você merece. Ainda falta muito, mas se Deus quiser, juntos a gente chega lá. Se você ainda não se inscreveu, faz isso agora. É gratuito, é rápido e faz uma diferença enorme pra gente continuar aqui. Agradecemos imensamente a cada pessoa inscrita. E saiba que a gente sempre segue de volta quem nos segue. E para fechar com chave de ouro, um agradecimento de coração a cada pessoa que ficou aqui com a gente do começo ao fim desse vídeo. Você poderia estar assistindo qualquer coisa e escolheu estar aqui. Isso tem valor. Isso significa muito. Continuem comentando, compartilhando, interagindo. Porque é isso que faz o canal Mundo Agora crescer de verdade. Até o próximo vídeo, com mais informação, mais bastidor, mais verdade. E como a gente sempre diz, o mundo não para. E aqui no Mundo Agora, a gente também não para.